Amém, amados. Vamos abrir a palavra do Senhor no último capítulo do livro de Jó, capítulo de número 42. Nós vamos ler verso de número 2. Jó 42, verso de número 2. Glória seja dada ao nome de Jesus. Jó 42, 2. Amém? Bem sei eu que tudo podes, diga, tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, diga nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Pode se assentar, querido. Tantas vezes já falamos acerca desse servo do Senhor, já lemos, refletimos, ouvimos muitas coisas acerca desse homem chamado Jó, um servo de Deus, que nos dá um grande exemplo de como o servo do Senhor ele deve se comportar diante de situações que vêm contra a vida dele, situações adversas e até mesmo situações boas, porque antes de vir o dia mau na vida de Jó, teve o dia bom, dias bons. A Bíblia não relata quanto tempo, mas foram dias bons. Mas mesmo até nesses dias, os quais ele não estava passando um dia difícil na vida dele, eram dias que ele servia ao Senhor. Apesar dele ter toda uma condição econômica, social, entre outras no tempo dele, posses e bens e riquezas, ele não deixava de servir ao Senhor. Ele não deixava de cultuar a Deus. Nós podemos ler no começo desse livro que Jó, ele, mesmo quando seus filhos iam para festas entre eles, Jó tinha uma preocupação. Ele pensava assim: quem sabe meus filhos não pecaram contra o Senhor? Jó ia oferecer sacrifícios e holocaustos ao Senhor. Então é um homem que traz para nós aqui um ensinamento, um aprendizado, como nós devemos nos comportar e até mesmo, podemos dizer, como é a nossa postura diante de ter fartura e diante de ter escassez na nossa vida, diante de ter saúde e ter enfermidade, diante de ter a porta aberta e diante de ter a porta fechada, porque Jó viveu os dois extremos que o ser humano pode passar. E ele passou isso tudo na sua maior virtude. Qual foi? Não negar o Senhor. Na verdade, Jó tinha filhos, bens, riquezas, mas o maior valor, a maior riqueza para Jó era o Senhor. Ele não negava o Senhor, mesmo diante das perdas dos filhos, das perdas financeiras que foram acometidas na vida dele com permissão do Senhor. Ainda assim esse homem continuou adorando o Senhor, continuou glorificando a Deus, continuou declarando com os lábios dele que nu lhe saiu do ventre da mãe dele e nu lhe tornaria para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou e dizia assim: bendito seja o nome do Senhor. E aqui no capítulo 42, que é o final da provação de Jó, já a partir do capítulo de número 30, 31 em diante, o Senhor já vem falando com Jó. Há um diálogo entre Jó e o Senhor. E quando chega aqui no 42, nós vamos ver que há uma expressão de Jó dizendo: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido.
todos. Quando nós olhamos para esse verso, nós vamos ver que Jó passa a ter um outro nível de entendimento com o Senhor. Jó não está somente adorando o Senhor como adorava antes. Jó não está somente deixando de negar o Senhor diante das circunstâncias. Não, Jó está reconhecendo que Deus tem todo o poder e o plano dele é maior do que os planos dos homens. Quando nós entendemos, meus irmãos, que a vontade de Deus, ela está sobre a nossa vontade, nós vivemos melhor. Quando o homem, ele não entende a vontade do Senhor na vida dele, ele sofre muito, ele padece muito, porque ele quer fazer algo e Deus está dizendo, não faça e faça assim. E há uma guerra, um conflito dentro da mente, do coração dele, porque Deus quer dirigir a ele a lugares melhores, mais excelentes, mas o homem sempre quer, muitas das vezes, ouvir a voz do seu coração, a sua razão, e ir para outro caminho. A palavra do Senhor vai revelar o seguinte, que há caminhos que para o homem parecem ser corretos, direitos e bons, mas o fim deles é fim de morte. Porque, queridos, preste bem atenção, nós podemos planejar o nosso futuro, mas nós não temos a certeza que o que planejamos hoje vai acontecer amanhã. Por mais às vezes que nós nos esforcemos para que aconteça a realização de um plano nosso, alguma intempérie pode acontecer e aquilo pode não acontecer lá na frente. Mas quando Deus planeja a tua vida e a minha vida, tenha certeza de uma coisa, vai acontecer, porque Deus é poderoso para fazer, queridos irmãos. O que Jó está dizendo é o seguinte, eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser mudado. Quando nós falamos às pessoas, Deus tem um plano na sua vida, nós não estamos falando isso como um jargão, ou um costume cristão, ou evangélico que seja, não, nós estamos transmitindo àquela pessoa uma verdade espiritual, porque Deus tem um plano na vida do homem. O Senhor não deu fôlego de vida a você e a mim, à humanidade, para que a humanidade vivesse nesse tempo fora da presença dele. Não, o Senhor deu fôlego de vida para que o homem reconheça que Ele é Deus, que pode todas as coisas, e aceite o plano que Ele tem para Ele, queridos irmãos. Mas muitos, infelizmente, não aceitam, preferem viver segundo o seu querer, a sua vontade, a sua razão, e muitos vivendo a sua necessidade, como diz a palavra, causando dores em si mesmo, meus irmãos. Então Jó está dizendo, eu sei que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Vamos tomar essa palavra pensamento como plano de Deus. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na vida de todo ser humano. Cabe ao homem aceitar esse plano. Porém, queridos, muitos rejeitam. E a rejeição se paga um preço por isso. Veja bem, o Senhor chamou um adolescente para jovem lá de trás das malhadas. O nome dele era Davi. Davi nunca imaginou na vida dele que ele seria rei em Israel. Ele nunca imaginou que ele seria o maior rei que já reinou na nação hebreia em Israel. Ele nunca imaginou na vida dele que ele teria que encarar um gigante ao qual afrontava um exército e ele sairia vencedor daquele lugar. Ele nunca imaginou na vida dele que ele se sentaria ao trono de Israel e Deus seria com ele. Ele nunca imaginou isso, mas ele cria no Deus de Israel. Muitas das vezes, meus irmãos, nós cremos, mas nós não temos a dimensão do plano que Deus tem para realizar em nossas vidas. A dimensão do plano de Deus, meus irmãos, é algo que a nossa mente não consegue alcançar. A nossa visão, ela é limitada, mas Deus tem algo ilimitado para você e para mim, coisas grandiosas e poderosas e maravilhosas para realizar através de você sobre a face da terra. Deus quer se manifestar a todo ser humano, e quem que Ele usa? Ele usa você.
que Ele chamou e está realizando o plano dele na sua vida. Deus te levanta para ser um adorador, Deus te levanta para ser um ministro da palavra, Deus te levanta para ser alguém que vai trazer as vidas para a presença dele. Deus te levanta com dons, com poder, com graça. Deus te levanta com fortuna desse tempo para assistenciar o outro. Por quê? Porque Deus tem um plano grandioso para completar e realizar através da sua vida, para que o mundo conheça o Senhor, não apenas um Deus que está sentado no alto e sublime trono, não apenas um Deus, meus irmãos, que Deus é amor, não, um Deus grandioso, que o amor dele está além da compreensão do homem, que o céu que ele tem, ele está esperando que o homem possa morar com ele, habitar com ele. Um Deus tão tremendo, meus irmãos, que enviou o Filho dele como sendo um plano de salvação, para que o homem não seja sentenciado à condenação eterna, a viver afastado dele eternamente. Deus tem um plano perfeito na sua vida e na minha vida. Davi não tinha noção, mas uma coisa Davi fez. Ele disse assim: o Senhor é o meu pastor. Ele aceitou o Senhor ser aquele que iria conduzir ele. Ele aceitou que o Senhor, em alguns momentos, o Senhor usaria o cajado para direcionar ele a pastos verdejantes, mas também ele aceitou que em alguns momentos o Senhor usaria a vara para corrigir, para trazer de volta ao caminho, para trazer de volta ao plano dele, queridos irmãos. Meus irmãos, a direção do cajado todo mundo quer. A maioria quer: ó Senhor, me dirige, ó Senhor, salva, ó Senhor, resgata, ó Senhor, abre, ó Senhor, cura. O cajado do Senhor está aí disponível, é bondade de Deus. Mas quando Deus quer colocar o homem na eira dele, no caminho dele, ele usa a vara para a correção. E muitos não aceitam isso, não entendem que o que Deus está fazendo é nos moldando a algo muito maior, muito mais valioso, muito mais precioso. Como escrito está na palavra em Coríntios: há vasos de honra para a glória do nome dele, para que habite em nós a pessoa bendita do Espírito Santo, e as pessoas possam conhecer o Senhor, os planos de Deus. Davi foi o rei que reinou, que teve sucesso, porque ele aceitou o plano de Deus na vida dele. Ainda que com as falhas que ele cometeu, ele reconhecia. Ele tinha a humildade de dizer: eu errei, eu pequei, eu falhei, seja sobre mim esse jugo, não seja sobre o povo. Nós conhecemos a história de Davi. Ainda assim, ele aceitou a direção do Senhor, porque ele entendia que Deus tinha um plano maior na vida dele. É tão interessante refletirmos um pouco mais, porque, meus irmãos, Davi, quando ele se assenta de fato no trono para governar toda a nação, ele tem um pensamento, diferente do rei anterior, que foi Saul, diferente de muitos que Deus exalta o homem e eles se esquecem de Deus. Ele se assenta no trono, ele está no seu palácio e ele pensa assim: eu estou morando em palácios, lugar maravilhoso, eu que era um pastor de ovelhas, mas o meu Deus não habita em lugares tão bonitos, tão nobres. Olha o coração deste homem. E ele intentou construir uma casa para Deus, um templo. Ele manda os seus projetistas elaborar a planta, o desenho, tudo pronto. Do tesouro dele, dos bens pessoais dele, ele já separou valores grandiosos para aquela construção. Ele chega diante do profeta Natã e conta isso: Natã, eu quero construir uma casa, um templo para Deus, porque eu habito em casas, palácios que Deus me deu, mas ele queria fazer algo para Deus. E Natã, que era o profeta, até disse assim: boa essa palavra, rei, faça assim. E Natã sai da presença de Davi, e o Senhor vem e visita o profeta Natã e diga assim: diga para Davi, meu servo, que ele não pode construir uma casa para mim. A mão dele é mão de sangue, é mão de guerra. Ele não vai construir. Mas diga para ele que o filho dele, Salomão, vai construir essa casa. Preste bem atenção. O que Davi queria fazer para Deus é algo bom, maravilhoso.
aos nossos olhos, poxa, grandioso essa ideia, esse plano, tinha nada de errado. Mas Deus disse: eu não aceito isso. Você não vai porque isso, você tem impedimento, as suas mãos têm sangue. Se fosse, de repente, nos nossos dias, alguns poderiam ficar aborrecidos, porque Deus não permitiu que se fizesse aquilo. Mas Davi aceitou. Quem tem um coração segundo o coração do Senhor, é o coração do Senhor que manda na vida dele, não o coração do homem. Essa era a diferença, meus irmãos. Ele aceitou porque ele entendeu que o plano de Deus era maior e ninguém podia impedir os planos de Deus na vida dele, nem na vida daquele que viria depois dele. Deus tem um plano, meus irmãos. Às vezes o homem quer fugir do plano de Deus. Deus começa a construir algo na sua vida, na minha vida, na vida do homem, e de repente o adversário coloca uma situação, ou ele se levanta alguma situação, e o homem, ele se desvia daquele plano de Deus, daquele projeto de Deus. Às vezes abre-se uma porta ou uma situação, ele acha que é de Deus, ele vai para aquela situação e aquilo começa a tirar ele dos planos do Senhor. Todas as vezes que te abrir alguma coisa, pergunte para Deus primeiro: é do Senhor? Ou é de mim mesmo? É do adversário? Quando Josué estava de frente de Jericó, ele já tinha atravessado o Jordão, era a primeira cidade, ele estava de frente observando aquela cidade murada. Ele não sabia o que ele ia fazer. Ele só sabia que tinha que entrar dentro daquela cidade, porque Deus mandou, e Deus disse que daria a ele aquela cidade nas mãos dele, mas ele não sabia o que fazer. E ele está de frente àquela cidade, observando, olhando, pensando com ele como que ele faria aquilo. E de repente aparece um ser com uma espada desembainhada, espada nua, fora da bainha. Josué olha assim, Josué já mete a mão na espada e fala assim: quem é você? É um dos nossos ou é inimigo? Aí ele se revela e diz assim: eu venho em nome do Senhor. Aí Josué entende que era o Senhor. Josué só conseguiu conquistar porque o Senhor deu a ele o plano para a vitória naquela cidade. Nós só vamos conseguir transpor Jericós que se aparecem diante de nós, muralhas, se nós ouvirmos aquilo que Deus tem para nós. Talvez nós vamos ter que dar 7 voltas, 7 dias, 7 anos, não sei. O tempo é de Deus, mas tenha certeza de uma coisa: dentro do plano do Senhor vai cair as muralhas, você vai tomar posse da bênção de Deus, Deus será com você, o nome do Senhor será glorificado. Mas primeiro, perguntemos, para não entrar em caminhos difíceis. Jesus vem à margem do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, tem tantos nomes, e ele vê pescadores. Ele olha assim, ele vê que tem 2 barcos parados na praia, eles estavam limpando as redes, consertando as redes, e Jesus entra no barco que era de Pedro, e fala assim: Pedro, vamos pescar, lança-te ao mar alto que nós vamos pescar. E aquele dia não foi um dia muito bom na vida de Pedro. Para um pescador, ele disse assim: mestre, nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Não foi um dia bom na vida dele, era um dia ruim. Era um dia em que ele trabalhou a noite inteira para levar o sustento para a casa dele, para a sobrevivência, e ele não pegou nada. Do jeito que ele saiu com o barco, com a redinha, ele voltou com o barco vazio, com a redinha dentro do barco. Mas Jesus entrou no barco e disse assim: Pedro, lança-te ao mar alto, vamos lá. Pedro disse assim: já que o Senhor está mandando, sob a sua palavra, eu vou entrar. Ele entrou no barco junto com Jesus, foi ao mar, e o Senhor lance a rede, lançaram a rede e pegaram muitos peixes, ao ponto dos outros barquinhos virem para ajudar. Jesus estava no barco. Preste bem atenção nisso. Quando eles chegam na praia, Pedro olha para Jesus e fala assim: mestre, afasta-te de mim,
porque eu sou pecador. Pedro olha para Jesus, ele já não está vendo mais um Jesus que fazia milagres. Ele já não está vendo mais um Jesus que tem um poder de pegar os peixes. Ele não vê só isso, ele vê Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele vê o Deus vivo na terra, e ele olha para ele, aquele olhar, Jesus olha para ele como tendo aquele olhar de chama de fogo, e Pedro diz assim: eu sou pecador, afasta de mim. Jesus vira para ele e fala assim, queridos: Pedro, de hoje em diante serás pescador de homens, de almas. E o texto diz que Pedro largou o barco, ele, João, André e os irmãos ali, e foram junto com Jesus. E viveram 3 anos com o Senhor. E Pedro tinha seus altos e baixos. E Jesus trabalhando ali um plano na vida de Pedro. Jesus fala assim: e vocês não vão embora? João capítulo 6, Pedro, para onde nós vamos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E Jesus fala assim: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu que te revelou isso. Pedro alcançava do Senhor grandes revelações, porque Deus começou um plano na vida de Pedro. Pedro, naquele dia que o Senhor entra no barco dele, ele jamais imaginou, meus irmãos, que Jesus entraria naquele barco, o Filho de Deus estaria ali, que ele seria separado pelo eterno Deus para ser um ganhador de alma. Ele nunca imaginou isso na vida dele. Talvez Pedro imaginasse que ele seria um grande pescador, dono de muito barco, planos na vida dele, mas o Senhor tinha um plano totalmente diferente para Pedro, ao contrário de tudo aquilo que ele imaginava, porque Pedro abandonou barco, abandonou rede, abandonou cidade e saiu seguindo o Senhor pelo caminho. Deus usava Pedro, ele tinha seus altos e baixos, tinha, mas o Senhor estava aperfeiçoando aquilo na vida de Pedro. E Jesus foi crucificado. E o Senhor, na mesa, o Senhor disse assim, começa a revelar que ele iria ser preso. E Pedro diz assim: mas mestre, aonde o Senhor for, eu vou dar minha vida pelo Senhor. Jesus fala para ele assim: Pedro, você vai dar sua vida por mim? Ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. De jeito nenhum eu vou te negar. Se o Senhor morrer, eu vou morrer com o Senhor. E vieram os soldados e levaram Jesus. Todo mundo, meteu o pé. Jesus tinha que passar por aquele plano. Olha, o Pai tinha um plano que ninguém podia impedir na vida do Filho. Entenda isso, é a vontade de Deus. E quando Pedro está lá no pátio, João já estava lá, ele conseguiu entrar. Pedro se assenta naquela roda da fogueira, os irmãos conhecem. E a mulher diz assim: você não é um deles? Você não estava com eles? Ele disse assim: não conheço. Ele nega o Senhor. Isso acontece mais 2 vezes. Na terceira vez, no Evangelho de Lucas, se não me engano, o texto diz que quando Pedro nega, ele escuta o galo. O galo cantou, a mente de Pedro lembrou da palavra do Senhor, ele olha para Jesus e Jesus dá aquele olhar para ele, mesmo ele estando lá sendo julgado. E aquele olhar era aquele mesmo olhar lá do barco. Aquele mesmo olhar que disse para Pedro: Pedro, de hoje em diante você será pescador de homens. Pedro sai chorando, arrependido. Passa-se um tempo e Pedro diz assim: vou pescar. Os outros falam assim: nós vamos contigo. Foram atrás dele. João capítulo 20, finalzinho você vê ali. E o texto diz que eles, mais uma vez, vão pescar. Pega nada. Aí lá da praia alguém olha e fala assim: vocês têm alguma coisa para comer? Eles disseram: não temos nada. Nem lembravam que era o Senhor, nem conseguiram imaginar, discernir. Porque quando nós estamos fazendo, olha o que o Senhor está falando conosco aqui. Quando nós estamos fazendo a nossa vontade, nós não vamos conseguir discernir a voz do Senhor falando conosco. Preste bem atenção nisso. Aí ele fala assim: lance a rede do lado direito do barco.
lançaram e veio o peixe. Daqui a pouco houve um despertar. João disse assim: é o mestre. E Pedro rapidinho, tibum na água, foi encontrar com o Senhor. E quando ele encontra com o Senhor, eles encontram lá um peixe sobre as brasas, alimento. O Senhor já tinha preparado para eles. Aí o diálogo de Jesus com Pedro Jesus fala assim: Pedro, tu me amas? Pedro disse assim: eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala para ele assim: então apacenta as minhas ovelhas. De novo o Senhor pergunta para ele pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro disse assim: tu sabes que eu te amo, Senhor, então apacenta os meus cordeirinhos. E pela terceira vez o Senhor faz a mesma pergunta: você me ama? Aí Pedro já está meio que entristecido: sim, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Preste bem atenção, querido. O Senhor desenhou um plano na vida de Pedro. O plano de Deus ninguém pode mudar. Pedro até queria sair do plano de Deus, porque o Senhor falou lá no começo para ele: você vai ser ganhador de almas. 3 anos, ele cometeu um erro. O Senhor, lá na praia, tem um encontro, Pedro tem um encontro com ele novamente, que coloca Pedro de volta no plano dele. Daquele dia em diante, na primeira pregação de Pedro, um homem que não era iletrado, ele se levanta no dia de Pentecostes, ele prega uma palavra, relatando tudo que Jesus fez, e aquilo era o que estava escrito no livro do profeta Joel: 3.000 almas se rendem ao Senhor. Ou seja, os planos do Senhor não podem ser impedidos. O único que pode tentar impedir algo que Deus tem na vida dele é o próprio homem, resistindo ao chamado do Senhor, abandonando o Senhor, desistindo daquilo que o Senhor tem para fazer na vida dele. Nós temos como exemplo o rei Saul, que foi um rei que começou bem, mas quando ele quis fazer os planos dele e não aceitar a direção do Senhor, ele não foi bem. O Senhor levantou Davi. Nós não somos melhores do que ninguém, queridos irmãos, mas Deus tem algo muito perfeito, maravilhoso para fazer através de você que está aqui nessa noite, para que as pessoas conheçam esse Deus, o mesmo Deus que entrou no barco de Pedro, que salvou Pedro, que fez de Pedro um ganhador de alma, um homem que entregou a vida dele por amor ao Senhor. É o mesmo Deus que está aqui nesta noite falando contigo e falando comigo: igreja minha, eu não me esqueci de vocês, eu tenho cada um de vocês debaixo das minhas asas. Eu sou o Deus que tenho cuidado de vocês, eu sou o Deus que tem um plano maior e perfeito na vida de cada um de vocês. Oh, igreja minha, ouvi a minha palavra e obedeceis, porque verão grandes coisas que eu farei através da vida de cada um que está aqui nesta noite, diz o Senhor dos Exércitos. Plano perfeito. Fugir do Senhor, meus irmãos, é tentar fugir daquilo que Deus tem como um plano maravilhoso, queridos irmãos. Deus quer usar, mas às vezes, como Jó, algumas coisas serão permitidas, não para matar você, não para me matar, mas para construir algo em você muito maior. Jeremias 18, o Jeremias: desce à casa do oleiro e lá te farei ver a minha obra. Ele desce, posição de obediência, descer, e ele viu o oleiro trabalhando, e o texto diz que o vaso que estava na mão do oleiro se quebrou na mão do oleiro, e o oleiro fez daquele vaso um vaso novo. Ele não pegou vaso quebrado, ele não colou, ele fez um vaso novo, mas quebrou-se na mão do oleiro. Então às vezes nós vamos passar por situações, permissão do Senhor, mas Ele não te deixa sozinho. O Davi declarou: eu posso entrar, posso andar no vale da sombra da morte, mas tu estás comigo. O Senhor está contigo, meus irmãos.
nós estamos vivenciando esses dias difíceis aí, mas qual foi o dia que o Senhor não esteve contigo, não esteve comigo? Nenhum dia. Todos os dias Ele está contigo, está comigo. Em algum momento desses dias difíceis, meus irmãos, nós falhamos com o Senhor, nós negamos o Senhor em algum momento, mas Ele olhou com aquele olhar de bondade e misericórdia da eternidade e nos colocou de volta no centro da vontade dEle, no plano dEle. Ele está contigo para fazer aquilo que você está pedindo, muito maior ainda, queridos irmãos. João foi um apóstolo. Vou concluir aqui. O Senhor chamou João, era novo, naquele tempo era menor, o mais velho do grupo era Pedro, era novo. E nós vamos ver que João, quando ele começa a caminhar com o Senhor, hoje João, ele é chamado de apóstolo do amor, por causa da forma como ele fala, das suas palavras são macias, são suaves, filhinhos amados, amor, amar, o jeito dele mudou, mas João não era assim. Quando o Senhor chama João era um pescador também, filho de Zebedeu, e segue o Senhor. Quando o Senhor envia João para Samaria, para falar aos samaritanos, preparar o caminho, os samaritanos não aceitaram. João chega diante do Senhor: Senhor, vamos orar aqui para mandar fogo do céu, para matar todo mundo aqui, porque não quiseram te ouvir. Olha só o que ele está dizendo: vamos, não quer ouvir? Vamos matar. Mas Jesus fala assim: você não sabe o que você está falando, rapaz. Então Deus foi transformando, o plano de Deus na vida de João começou transformando o coração, o caráter, a mente de João. E nós vamos ver lá no final do ministério de Jesus, João, que queria mandar fogo do céu para queimar, para matar, ele já está com a cabeça dele inclinado no peito do mestre. Isso mostra que ele tinha uma intimidade. Quer ver como que ele tinha? Jesus fala assim: ó, um de vós vai me trair. Confusão na mesa. Aí alguém fala assim: fala para João perguntar para ele quem é. Por que não perguntaram direto? Porque João tinha uma intimidade. Quanto mais nós reclinamos a nossa cabeça no peito do Senhor, buscamos mais intimidade, mais comunhão com o Senhor, mais o Senhor vai revelar as coisas grandiosas para nós. Mais o Senhor vai cuidar de você e cuidar de mim, meus irmãos. Quanto mais nós buscamos intimidade com Ele, em obediência a Ele vai nos moldando, porque nós precisamos ser mudados, nós somos ruins às vezes. Às vezes vem aquele pensamento maligno na nossa cabeça, aí quando a gente pega por nós, o que eu estou falando, o que eu estou pensando, misericórdia, sangue, Deus tem poder, a gente começa a clamar, porque vem. Aí Jesus fala assim: aquele que eu dei o bocado molhado, revelou, foi Judas. Judas levantou e foi fazer o que tinha que fazer. E João caminhou ali. João era o único que estava lá no Calvário, era o único que estava lá no julgamento. Pedro ficou um pouquinho e depois saiu. O Senhor deixou a mãe dele aos cuidados de João. E João, meus irmãos, ele era o último apóstolo vivo, foi o último a morrer. E ele foi um preso político, por causa da palavra. Pegaram João, já de idade, leva ele para Pátimos. Ele fica exilado, uma prisão, um exílio, sozinho. Nenhum dos companheiros dele, dos apóstolos, era mais vivo, estava sozinho. E o Senhor levou João para Pátimos, permissão do Senhor. Talvez alguém possa dizer assim: mas ele está sozinho, ele esteve com o Senhor, ele nunca negou o Senhor, ele foi o mais íntimo. Mas o Senhor permitiu. João de repente não entendia, mas ele dizia assim: eu estou preso por causa da palavra do Senhor. Ele aceitou isso, ele entendeu que os planos de Deus são maiores do que os planos dele. E lá dentro de Pátimos, meus irmãos, o Senhor se revela ao apóstolo João.
Que coisa grandiosa! Quando você lê João, capítulo de número 4, fala que João viu uma porta no céu e a voz disse: vem aqui, o Senhor arrebata e leva ele até a eternidade. João teve uma experiência que nenhum dos outros apóstolos tiveram, ninguém no passado teve. João viu, meus irmãos, o que nós queremos ver: o céu. João viu coisas inefáveis, maravilhosas, como Paulo disse, que não é lícito dizer, mas as que foram permitidas foram reveladas e escritas no livro de Apocalipse. Ou seja, João estava em Patmos, preso por causa da palavra, mas ele estava livre, liberto, meus irmãos, porque o Senhor estava com ele. O homem pode tentar prender o seu corpo, mas o Senhor, Ele te liberta pelo Espírito Santo. Você é livre para entrar na presença do Senhor. Não é 4 paredes que vão impedir você de entrar na eternidade, na presença do Deus eterno. Não é aprisionamento que vai impedir você de entrar na presença do Senhor, de sentir a presença dEle, a graça dEle na sua vida, operando o Senhor. Quem impedirá, meus irmãos? Os planos de Deus. Creio eu que João jamais imaginou na vida dele que ele seria tão privilegiado. E detalhe, depois que acabou Patmos, João foi tirado de lá. João morreu de velhice. Os outros foi tudo degolado, queimado, martirizado, mas João morreu de velhice, porque os planos de Deus eram maiores do que os planos de João. Os planos de Deus na vida de Davi era maior do que os planos do rei Davi. Os planos de Deus na vida do apóstolo Pedro eram maior do que os planos de Pedro para a vida dele. Os planos de Deus na minha vida, na sua vida, igreja, é maior do que os nossos planos pessoais. Entenda uma coisa: se ventar forte, fica tranquilo, você vai sentir o vento, mas você não vai afogar, porque ele vai segurar na tua mão. Se o vento soprar um maremoto, tenha certeza de uma coisa: ele estará contigo, ele caminhará sobre as águas, ele virá em meio ao vento, ao redemoinho, ele virá como socorro presente na sua vida. Os planos dele são maiores. Olha o que Jó fala: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu. Jó entendeu tudo. Eu passei por isso tudo, permissão, plano do Senhor. Quando ele entendeu isso, Deus virou o cativeiro de Jó. Nós estamos aqui só de passagem, meus irmãos. É rápido. É rápido. Quando a gente é mais novo, a gente pensa assim: 50 anos, já está velho, né? Já gastou, está velho, já viveu muito, né? Mas quando você chegar nos 50 anos, que eu tenho 57, você vai falar assim: nossa, passou muito rápido, mas dá para viver mais ainda. A vida, ó, pá, parece que foi ontem que eu tinha 15 anos, já tem um tempinho. A vida, ela não é ruim, mas ela é passageira. E Deus tem um plano nessa vida, através de você e de mim. E, meus irmãos, o final desse plano, sabe quando é que vai acontecer? No estrungir da trombeta, quando vier o alarido de Deus, Ele nos tomará para Ele, estaremos com Ele eternamente. É o final do plano para essa vida. Depois nós voltaremos e reinaremos com o Senhor, meus irmãos, porque Deus é fiel e poderoso, meus irmãos. Então, quando o vento soprar, glorifica a Deus. Quando faltar algo, dai graças a Deus, porque Deus tem um plano. Ninguém pode impedir o plano de Deus na sua vida. O adversário vai tentar, só se você permitir que o adversário entre. Se você não permitir, repreenda. Deus está no controle da sua vida. Amém? Vamos orar a esse Deus, vamos falar com Ele um pouquinho mais.